as dúvidas, incertezas, porque o Senhor sabe como é o ser humano. Porque o nosso Deus é simples, mas o ser humano é complicado, irmãos. O ser humano é rebelde, é teimoso. Deus fala, vai pela direita. Não, a gente teima e vai pela esquerda, faz coisas que o Senhor não nos ordenou fazer. Acaba se colocando em lutas, em problemas que o Senhor não pediu para a gente entrar, irmãos. Até para a gente orar por uma situação, por uma pessoa, a gente precisa ter sabedoria. Entender qual que é a nossa patente. É uma patente de general ou de soldado? Para entrar nessa luta, nessa peleja. Porque tem situações que a gente se coloca por rebeldia, porque o Senhor falou e a gente não ouviu, irmãos. E que a gente medita nessa passagem dessa mulher, porque ela reconheceu que ela era pecadora. E a gente precisa sempre reconhecer que nós somos pecadores, que a gente precisa ser curado pelo Senhor, ser liberto, porque cura e libertação é uma coisa diária, irmãos. É que nem a nossa busca tem que ser diária. A nossa busca tem que ser diária pelo Senhor. A nossa oração tem que ser diária, o nosso clamor também, irmãos. São coisas que a gente sabe, mas como eu sempre falo, quando tenho oportunidade, o difícil é colocar em prática, irmãos. Tudo que a gente aprende com o Senhor, colocar em prática todos os dias. Praticar a fé, a confiança, crer no Senhor, reconhecer os nossos medos, as nossas inseguranças, reconhecer que a gente precisa ser liberto, que a gente precisa mudar, porque servir ao Senhor é mudança de vida, irmãos. A gente não pode permanecer da mesma maneira. A gente precisa dar esse exemplo para a nossa família, irmãos. Mesmo que a nossa casa não esteja servindo ao Senhor, dar o exemplo de que a gente está perseverando, que a gente está tentando, se esforçando para ser parecido com Jesus, nas qualidades, nas virtudes que Ele tinha, de amar, de perdoar, de ter compaixão íntima. Isso é difícil, irmãos. Amar, perdoar, são coisas difíceis da gente fazer. Mas quando a gente serve ao Senhor, é necessário a gente aprender com Ele. Aprender com o bom exemplo que Jesus deu em tudo. Tudo que Ele viveu, desde o nascimento dEle, até a crucificação, até quando Ele foi ressuscitado, irmãos. Ele nos deu lições preciosas. E principalmente a lição mais importante, irmãos, que é não desistir. Que é ir até o fim, irmãos. Isso é a parte mais difícil, a gente negar a si mesmo, carregar a nossa cruz, fazer como Jesus fez. Isso é difícil, irmãos. Isso é muito difícil, mas o Senhor sempre nos dá estratégia, nos dá sabedoria, renova a nossa fé, renova a nossa confiança, porque a história dessa mulher, se resumindo, é fé, é confiança, é entrega, dá o melhor. E ela deu o melhor que ela tinha. Ela deu as lágrimas dela, ela secou os pés de Jesus com os cabelos dela, ela beijou os pés de Jesus, porque ela sabia que os pés de Jesus eram formosos. Os pés dele andavam para um lado e para o outro, anunciando as boas novas, curando, libertando, transformando, salvando as pessoas. E ela reconheceu que ela precisava de Jesus, ela queria Jesus na vida dela. E é isso que o Senhor busca de nós, que a gente queira verdadeiramente adorar o Senhor com todo o nosso ser, não ter pressa de sair da presença do Senhor. Deixa todos os seus afazeres e vem para a presença do Senhor sem pressa, sem medo, sem vergonha, de nada. Só se entrega, só se lança para o Senhor, porque olhando para a história dessa mulher, foi isso que ela fez, ela se lançou, ela se despiu de tudo para se lançar aos pés do Senhor. Ela mergulhou para dar o melhor ao Senhor, tanto que o Senhor reconheceu isso, tanto que o Senhor se alegrou. Imagine a surpresa de todos. Todos pensaram que ele ia agir mal, que ele ia tratar mal essa mulher.